Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre criatividade. Eu sou o João Antunes e no episódio de hoje estou com o Diego Rousseau. E aí, Diego, tudo certo, cara? Fala aí, tudo bom, e você? Pô, tudo certo, meu, tudo certo. Que bom. Eu tô, especialmente nesse podcast, muito curioso para saber a tua trajetória, assim, porque eu vejo que tu é uma geração mais old school dos fotógrafos, assim. Então, tu vai contar uns lances bem eu sou dos primórdios um sobrevivente, da fotografia, assim. né? Sou um sobrevivente, na verdade. Perfeito. Da fotografia, sim. Perfeito. E, cara, eu quero te perguntar logo de cara, por que tu começou com a fotografia? Por que isso te interessou tanto? Na verdade, eu não tenho tão claro de que houve um momento assim específico na minha vida em que eu dizia, vou ser fotógrafo. Tal. Aliás, eu demorei muito em me chamar de fotógrafo. Digamos assim, meu pai tinha uma câmera, fazia fotos, e eu alguma vez fiz uma foto, uma velha Wallflex, que era a imitação japonesa da Rolleiflex. Fiz algumas fotos de criança, tal. E assim, eu acho que são circunstâncias. Aos 11 anos, a gente se mudou a alguns quarteirões de onde eu nasci. Eu nasci em Buenos Aires, no bairro de Palermo. Classe média trabalhadora, digamos, assim, nada muito especial, escola pública e essas coisas, e jogar na rua o tempo todo. A gente brincava, era uma rua das poucas ruas asfaltadas, e então passavam poucos carros, a gente ficava brincando na rua de carrinhos com massinha dentro para ficar mais pesados, fazer carreiras, essas coisas. E tinha um moleque, Bruno Rubini, que o pai dele era fotógrafo, e fotógrafo de casamento, batizados. Aliás, eu tenho algumas fotos minhas dessa idade que ele fez, e foi a primeira vez que eu vi um laboratório fotográfico. Assim, e como é que era esse laboratório? Era a cozinha da casa dele. Eles tinham um apartamento e a cozinha ficava na sala, a cozinha de cozinhar, digamos, ficava na sala, como se fosse uma kitchenette, porque o espaço da cozinha tinha sido tomado por um laboratório fotográfico. Entendi. E aí eu vi pela primeira vez na minha vida como se formava uma imagem num papel fotográfico. E foi assim, tipo, uma explosão. É uma coisa mágica, absolutamente mágica. Você põe a mão em cima de um papel, passa a luz, bota o papel dentro de um líquido e de repente a tua mão fica branca e o resto do papel fica preto. E você fala, mano, isso é maravilhoso. Com 11 anos de idade é uma coisa assim, é uma viagem. Então esse foi o meu primeiro contato, assim, digamos assim, direto. O cheiro do laboratório, o cheiro dos químicos. No banheiro da casa dele tinham rolos pendurados, essas coisas. Assim, era meio como fascinante esse espaço. E depois, por circunstâncias, tinha no mesmo quarteirão, tinha, digamos, várias coisas. Eu tive sorte, digamos. Tinha uma oficina de cerâmica, que eu estudava cerâmica e tal. Do lado tinha um cara que trabalhava em cinema, fazendo áudio e gravação de áudio de cinema em longa-metragens. Foley, não é Foley? Esses Foleys, tipo batida de cavalo? Não, ele era o som do filme. Ele gravava do longa-metragem, ele era o sonidista. Sonoplasta, assim. Gravava os áudios dos atores e demais. Ele produzia todo. Ele produzia o áudio todo do filme. Eu conto isso porque eu trabalhei como boomman, ou canha, como se chama normalmente, aquele que segura o microfone. Eu trabalhei num longa e conheci um fotógrafo de cena. Aí a fotografia e tal. Então, assim, tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Minha irmã morava aqui em São Paulo. Eu tenho uma irmã maior que eu, que já morava em São Paulo. E aí eu viajei para visitar ela, não sei o que. Ela tinha uma câmera e eu saí com a câmera para fotografar. Fotografei, sei lá,
o Cemitério da Consolação, coisas, algumas coisas em São Paulo, não sei o quê. E revelei meu primeiro rolo de filme. Ela tinha um pequeno laboratorinho na casa. Então, assim, foram coisas que foram me levando. Aí Buenos Aires é uma cidade que está cheia, ou estava na época, eu tenho 62 anos, estou falando quando eu tinha 12, 13, quer dizer, faz um tempinho, 50 anos atrás. Estava cheia de fotoclubes, eu acho que ainda tem, mas acho que é uma das cidades com maior quantidade de fotoclube do mundo. E tinha um fotoclube que eu me inscrevi e comecei a fazer aulas de fotografia. Era um fotocine clube, mas a parte de cinema tinha sido fechada no ano 76, mais ou menos, pelo governo militar, porque o pessoal de cinema era um pouco mais politizado, então mataram a parte de cinema e deixaram só a fotografia se comportava. Então, a gente estava sempre em observação. Como é que tu se sentiu com isso, com esse corte? Do nada, assim, entre aspas. Eu não cheguei a conhecer a parte de cinema, mas a gente escutava os relatos dos outros dizendo, não, isso aqui era um fotocineclube, mas aí você pergunta, cadê a parte do cine? Não, foi desativada. Então, bom, eram coisas que a gente vivia na época. As revistas chegavam com páginas, as revistas de fotografia chegavam com páginas arrancadas, ou esse tipo de coisa. Nos anos 70, digamos assim, na Argentina, foi bem complicado, digamos. Sair com a câmera na rua também não era simples, fotografar em qualquer lugar não era possível. Enfim, a gente também vivia certa inocência em algum momento. Eu tinha aqui, sei lá, 16, 17 anos, você podia estar meio envolvido ou não. Eu realmente não, então você passa uma vida meio como vai passando, né? Sim. Depois você fica sabendo as coisas que aconteceram, mas a gente sentia essas coisas. O nosso cineclube sumiu, foi fechado, as revistas de fotografia chegavam com páginas arrancadas, ou não chegavam, era muito difícil. Bom, enfim, pequenas coisas, dificuldades. E aí eu comecei um curso de fotografia e laboratório preto e branco. E eu adorei laboratório. Para mim, laboratório era uma das coisas que eu mais desfrutava na fotografia. E eu reconheço, e eu digo isso sem pruritos, digamos, eu tinha um certo dom para o laboratório. Eu me dava muito bem, muito bem. Na fotografia eu tive que aprender, tive que remar, como se diz. Sobrevivente. Tive que trampar e estudar e me dedicar muito para fotografar. O laboratório eu era bom instintivamente. E aí, bom, um dia conversando com minha irmã por telefone e tal, ela tinha montado um laboratório, tinha se separado, então, bom, montou um laboratório como para atender alguns fotógrafos, fazer uma grana, um trabalho, e me falou, olha, falei para ela, pô, se precisar de um assistente no laboratório, me dá um toque, que eu tô curtindo e tal. Falou, vem aí. E eu tinha brigado com minha namorada, tinha acabado o colegial, sabe aquela coisa, você tá à toa na vida. Falei, vamos lá. E eu vim para São Paulo com o intuito de ficar 3 meses e acabei ficando 3 anos. Caramba. E eu comecei como laboratorista. Tu tinha que idade quando tu foi para São Paulo? Eu tinha 18, 19, por aí. Por aí. 19 anos, uma coisa assim. E tu já tinha ido para o Brasil alguma vez? Ou não? Sim, eu tinha vindo de férias. Tinha viajado dessa vez sozinho com, sei lá, 15 anos, quando a minha irmã morava aqui, 15, 16 anos. E com meu pai e minha mãe, a gente viajava de férias normalmente para o sul do Brasil, e a gente às vezes dava um pulinho, viemos de carro até São Paulo alguma vez. Então, mais ou menos, não era um terreno tão desconhecido. Eu arranhava um pouquinho de português, bem básico, mas me virava, aquela coisa de turista mesmo, né? E aí, bom, comecei a trabalhar no laboratório e atendíamos alguns fotógrafos interessantes, o Avânia Toledo, Dudu Tresca, Fernando Loza, gente da época, Luiz Crispino, começava. E um dia chegou o material para revelar do J.R. Duran. E eu estava sozinho no laboratório, peguei um rolo, revelei, fiz uns contatos e ele pediu uma ampliação e fiz uma ampliação do jeito que eu achava que tinha que ser.
Assim, eu olhei o negativo, lembro até hoje a foto, como era exatamente. E eu fiz do jeito que eu achava que era. Então deixei carregado nos pretos, os brancos meio estourados, uma foto contrastada e tal. Bom, ele adorou. O Dunan adorou a foto. Poderia ter odiado, não é mérito, digo. Adorou. E eu meio que me transformei o laboratorista dele. Então ele chegava e falava, eu quero que o Diego amplie para mim. E tinha um cara no laboratório depois que tinha muita mais experiência que eu, e uma vez ampliou para ele e o cara devolveu a ampliação. Quer dizer, e a foto era perfeita, a ampliação era perfeita, mas não era o que ele queria. Isso é importante, porque a interpretação do negativo pelo laboratorista era uma coisa importante. Você tinha muita possibilidade, não de manipulação, mas sim de interpretação. Isto é, você podia, a escolha do papel, do grau do papel, a densidade que você dava para as coisas, o contraste e demais, mudava completamente a linguagem dessa imagem. Sim. Então, bom, a gente se deu bem, eu trabalhei 1 ano e tanto como laboratorista dele, até que o laboratório fechou. Minha irmã montou outra empresa e tal, e o laboratório fechou, e eu meio que chantageei o Duran, vamos dizer assim. Falei para ele que o laboratório ia fechar e que eu iria embora, a não ser que ele me contratasse como assistente, e aí eu poderia continuar, montaria um laboratório em casa e continuaria como laboratorista e assistente dele e tal. Ele falou, pô, mas já tem um assistente? Eu falei, não, eu vou de graça para trabalhar de assistente. Eu quero aprender a fotografar e vivo do laboratório que você me dê para fazer. Mas não tenho todo dia laboratório. Não, eu me viro. Minha mulher trabalhava na época, a gente morava atrás do Largo de Pinheiros, aqui em São Paulo. Aluguel razoável, simples e demais. Então, digo, vai dar para segurar. É um projeto, era um projeto. Eu tinha 21, 22, mais ou menos. Aí eu fui, bom, começamos, fiquei 3 meses trabalhando de graça, até que ele decidiu que, bom, tudo bem. Apareceu como uma espécie de concorrência entre eu e o assistente que tinha, e, bom, eu que ganhe fica, foi meio assim. Eu não curti muito a ideia, mas, enfim, era o que era, e eu acabei ficando como assistente e laboratorista dele. Aí eu fiquei 1 ano, e depois, bom, na Argentina voltou a democracia, em 85, se abriu uma experiência interessante lá e tal. E eu, por outro lado, e isso eu reconheço, eu estava no melhor estúdio de moda de São Paulo, com 22 anos, com Sansa Pascolato o tempo todo dentro do estúdio, Luisa Brunet, as melhores modelos, as maiores campanhas. E quando você está em um lugar desse e não tem uma estrutura, digamos, pessoal, de foco, de dizer, bom, tudo bem, eu vou me relacionar com estas pessoas, é muito apavorante. Então, é assim, era um momento complicado. Tá gravando, pessoal, digamos. E eu senti realmente que não estava preparado para isso. Então, fugi para a Argentina de volta. Eu conheci uma brasileira, me casei com ela e a gente foi para lá. Eita! E eu cheguei em Buenos Aires e comecei a procurar trabalho em estúdios fotográficos. Com a pouca experiência que eu tinha uma experiência de laboratorista preto e branco, revelava cromo, e é isso. Aí achei um laboratório, um estúdio de um cara que se chama Jorge Repsin, que estava buscando um assistente, porque o assistente dele estava indo embora. Aí ele me perguntou se eu ampliava papel colorido, porque na Argentina a maioria dos estúdios fotográficos de publicidade tinha um laboratório dentro. Então você fazia preto e branco, negativo colorido e cromo, os slides. Ou seja, tinha equipamento para tudo. Era muito comum. Eu falei, olha, eu faço preto e branco e slide, eu controlo um E6. O E6 era o processo de revelado do cromo. Né? E você tinha que manter esse banho funcionando. Ele tinha um sistema de replenish, quer dizer, você tinha que ir recuperando esse banho dependendo da quantidade de pés quadrados que você revelava. Tinha umas tabelas. Se ele começava a puxar para alguma cor, você tinha que botar o hidróxido de sódio ou não lembro o que tal, para manter a coloração. Tinha
densímetro, que era para medir a densidade do líquido, para saber se tinha que agregar água ou não, pela evaporação. Você tinha que conhecer um pouco de química e demais para essas coisas. E eu digo, olha, papel colorido eu nunca ampliei, digo, mas eu sou um cara que aprende rápido. Se você me ensina e tem essa paciência, de boa. Aí ele negociou com o assistente dele e falou, olha, antes de ir embora, treina esse moleque. E foi assim. E eu realmente aprendi rápido, porque eu sou bastante focado nesse sentido, e em pouco tempo eu estava ampliando o papel colorido. E razoavelmente bem. E é muito mais difícil que o preto e branco? Ou é Sim. diferente só? Muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque você, além, digamos, preto e branco, você controla contrastes, nível de contraste, e densidade. Isto é, quanto mais luz passa, mais escuro a foto fica, quanto menos luz, mais claro. E, eventualmente, você pode fazer algum tipo de proteção, cobrir algumas áreas ou queimar outras. Você viu que no Photoshop, o Dodge and Burn, é uma mãozinha e um palito. Bom, o palito é para fazer sombra, ou seja, para clarear. É por isso que ele clareia quando você passa o palito. Sim. E a mãozinha, você faz um buraquinho e queima. Deixa passar luz pelo buraquinho e queima determinadas áreas. Então, escurece mais. O desenho do Dodge and Burn, do Photoshop, não é mais nem menos que ferramentas do laboratório. Que loucura, hein? Nossa! De fato, eu tinha um palitinho com uma bolinha de papel na ponta e digo, outro dia estava brincando com meus amigos, caiu no meu Photoshop, alguém sabe como eu coloco de novo? Tá? E a galera dos antigos tinha muita risada. Caraca! Mas vem daí. Aí, o papel colorido, você tem 3 filtros de cor, né? Um magenta, um ciano e um amarelo, e que tem escalas de 0 a 130 cada um. Numa escala. E você coloca o negativo, faz um teste e utiliza normalmente magenta e amarelo. O ciano você não mexe. Então, por exemplo, uma combinatória pode ser 43-75. 43 de amarelo, 75 de magenta. Entendi. Para chegar na cor perfeita, com aquele papel, com aquele marca de negativo, com aquele modelo de negativo, com aquela... Agora, você trocou de negativo e outra vez filtrar. E 2 pontos de amarelo, você vê. É uma coisa que você reconhece, aprende a reconhecer. E visualmente você olha uma foto e diz assim, está um pouquinho amarela. Vai lá e tira 2 pontinhos e faz uma prova. Revela, seca, olha, ficou um pouquinho azul. Quanto tempo demora para revelar esse processo de revelação? Hein? O químico são 3 minutos, bleach, revelado, bleach, secado, lavado, dá 10 minutos para revelar uma prova. Mas para você achar a cor correta, você pode passar a tarde inteira, dependendo da complexidade da imagem. Só a de cor repente correta. você de repente você está fazendo, sei lá, uma foto para Coca-Cola. O vermelho tem que ser o vermelho Coca-Cola. Entendi. Então não pode, você tem que estar exatamente, você tem uma amostra aqui e você está ampliando. Então, cara, ficou um pouquinho azul, então está meio morado. Você tem que tirar para chegar na cor exata. Que loucura. É muito treino de olho. É basicamente o olho, né? Não tem mistério. Isso é olho treinado. Sim. Não há mecanismos meto um analisador de cor. Não tem. É porque hoje em dia cada empresa tem sua paleta de cor, códigozinho do CMYK ali. Sim, mas você faz com um papel, e assim, você ampliava com papel Agfa e era uma coisa, ampliava com papel Kodak era outra coisa, ampliava com papel Fuji era outra história. Se você usava um negativo Fuji com papel Kodak, você tinha um resultado. De repente você estava fotografando um catálogo de roupa e de repente estava tudo perfeito e a camisa do cara, que era um lilás clarinho, era verdinha. Você fala assim, porra, tá tudo bem menos a camisa do cara. E sim, mas não tem como. Daí o que tinha que fazer? Não tinha muito o que fazer. Você tinha que chegar numa média entre os dois, que cor é a menos... qual olho estava reconhecendo mais. Então você jogava um pouquinho de um lado para um pouquinho do outro, de repente um vermelho é muito difícil, um vermelho cheio, digamos assim, profundo, é difícil você notar muita diferença.
Agora, em cores pastel, cores muito sutis, era mais complicado, porque logo aparecia outra coisa. Então você tinha que ir gerenciando essas questões. Era muito divertido, basicamente era divertido. Você apanhava pacas, mas era muito bom. E aí, bom, eu fiquei 4 anos de assistente nesse estúdio e a gente fotografava de tudo. Isso era uma característica na fotografia na Argentina. Então a gente atendia um grupo que era Calvin Klein, Wrangler, Fiorucci, Guess, Marité, François Girbeau, todo, e a gente fazia gigantografias para eles, para as lojas. Eu cheguei a fazer ampliações em papel colorido de 6 metros por 4, e na escuridão total, botando papel colado na parede e projetando com o ampliador 25 minutos de exposição para chegar nisso. Coisa muito louca. Só quem fez alguma vez, ouviu fazer, pode entender o que eu estou falando, porque é chinês. Mas enfim, e a gente fazia moda, fazia produto, fazia comida, fazíamos de tudo. Então foi muito bom para mim, porque eu pude experimentar várias áreas da fotografia. Várias áreas da fotografia. Em diferença do fato do Duran, por exemplo, que ele só fotografava a moda, ele não fotografava um produto, não sabia como, não tinha interesse em fotografar um produto, não era sua praia. E lá eu aprendi realmente de todo um pouco. E eu me senti, com essa história que eu era um pouco tímido e tal, eu me senti muito à vontade fotografando produtos. Você não te relaciona com o produto. Um vidro de maionese, você colocou ele lá. Sim. Tá parado ali. Sim. Tá lá, não incomoda ninguém, não vem ninguém, não reclama de que é tarde, que queria ir embora, que já deu, nada. Então, foi um lugar que eu me senti muito à vontade. E, paralelamente a isso, eu comecei a fazer algumas fotos, mas tudo muito azaroso, assim, tipo, tudo muito... Por exemplo, com a história, bom, eu tinha morado no Brasil, minha mulher é brasileira, tarará. Um dia no Teatro San Martín, que é um teatro super importante da Rua Corrientes, em Buenos Aires, um teatro municipal, numa das salas se apresentava um livro sobre a vida de Chico Buarque. E o Chico Buarque ia ir lá. E o estúdio onde eu trabalhava ficava a 4 quarteirões. Então eu peguei uma câmera emprestada do estúdio, 2 lentes, 2 rolos de filme, um flash, e fui. Mais que nada para ver o Chico Buarque, não? Porque o jornalismo fosse minha... Eu nunca tinha feito nada ligado ao jornalismo. E aí, bom, eu vou entrar e o cara me para, me diz, do que meio você é? Cara, eu digo, eu sou do meio ambiente, sei lá, não sou de nenhum, mas... Meio ambiente. Se eu não começar, não vou ser nunca de nenhum, falei para ele. Então, quebra essa para mim. Aí o cara, tudo bem, entra. Assim, botou a mão no ombro, meteu para dentro, e eu entrei. E aí apareceu de repente um cara gigantão e me disse assim, você está trabalhando para quem? Falei, não, eu estou aqui. Falei, então, eu sou o manager do León Gieco, que é um músico argentino muito famoso, que ia tocar junto lá, ia estar na apresentação, ia fazer uma apresentação de outros músicos. Eu estou sem fotógrafo, você vai fotografar para mim. E me deu o cartão, e é isso. E eu fui lá e fiz... Do nada, assim. Do nada. Aí eu fiz umas fotos dele com o Chico Buarque, do Leão, dos outros músicos, paraná, da apresentação do livro, dos escritores, do Chico, muito bem. Levei as fotos para a produtora, entreguei as fotos, nem lembro se cobrei alguma coisa ou não, aquela coisa. O tesão era fazer. Sim. E aí um dia me liga alguém dizendo, olha, eu sou a escritora do livro sobre a vida de Chico Buarque, e a secretária do escritório do León Gieco me contou que você tinha feito umas fotos, e eu não tenho foto da apresentação do meu livro, eu queria ver as fotos, e não sei o quê. Bom, fui, nos encontramos, levei as fotos, ela escolheu algumas fotos, ficou com fotos, e não sei o quê. E ela, como segundo trabalho, trabalhava numa assessoria de imprensa, como assistente numa assessoria de imprensa, com uma mulher que se chama Amélia Laferrière, que é uma pessoa maravilhosa, que era de uma produtora que trazia os músicos cubanos para a Argentina. Então, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, toda essa galera da nova trova cubana, que no Brasil não é muito conhecida, mas na Argentina era muito próxima, digamos. Entendi.
Então eu comecei a fotografar. Ela me chamou e falou: vai vir não sei quem, preciso de um fotógrafo. E eu fui lá. Era o fotógrafo que apareceu do nada. Sim. E eu comecei a fotografar shows. Então fotografei Gilberto Gil, fotografei Silvio Rodrigues, Chico Buarque no estádio de Boca Juniors, em um mega concerto que teve lá, Pablo Milanés, Santiago Feliu, que era outro cubano, David Byrne, Carlos Santana. Tudo a partir disso, assim, absolutamente fora da curva, digamos. Uma coisa muito louca. Paralelamente a isso, eu tinha saído do estúdio e montei um pequeno estúdiozinho em casa, assim, na casa da minha avó. Tinha um apartamentinho livre embaixo e eu montei um pequeno estúdio e laboratório. E comecei a fazer alguns trabalhos de produto com um cara que era cliente do estúdio e começou a me dar coisinhas bem pequenas. Era do jeito que você começava. Eu comprei minha primeira 4x5, que era uma câmera de grande formato, 10x12, aquelas chaponas e tal. Eu montei um coisinho para revelar, um tanque para revelar e essas coisas. E eu comecei a fazer alguns trabalhos. Foi legal. E paralelamente a isso, continuava fazendo laboratório preto e branco e demais. E me diz como é que foi essa transição pro digital e pro mais tradicional, assim, da fotografia. O que tu viu de diferença, assim? Nenhuma. Para mim não foi nenhuma. Por quê? Eu sempre fui um cara relativamente técnico. Digamos, eu fui passando por várias áreas e fui absorvendo esses conhecimentos de vários lugares e me adaptando muito bem a essas coisas. O laboratório me levou a ampliar para cinema, para aquelas fotos que vão na porta do cinema, e eu trabalhei em 12 longa-metragens como fotógrafo de cena. Caramba. Por exemplo. Que não é pouco. O fotógrafo de cena é o cara que vai fotografando enquanto é feito o filme. Então, o material vai para a porta de cinema, para a caixa de venda, para a caixa do vídeo da época, a trilha sonora, o DVD que saía, o CD que saía com musiquinha. Todas essas fotos iam para aí, para pastas de venda. Bom, trabalhei em 12 longas. Um deles na Bósnia, por exemplo. Caraca. Então, assim, eu fui me adaptando muito bem a coisas que iam chegando. Quando chegou o digital, eu sou um cara técnico, sempre fui muito técnico. Então, eu comecei a perceber quais eram as limitações do digital. E a melhor coisa que eu escutei foi o seguinte: você compra uma câmera digital e compra a câmera com todos os filmes que você vai usar nela a vida toda. Isto é, o filme da câmera vem um único filme nessa câmera. Então eu entendi em seguida isso e comecei a trabalhar muito à luz em função desse único filme que eu tinha. No início, todos fotografávamos em JPEG, ninguém entendia que katsu era o RAW, nem como trabalhar o RAW. Os programas de abertura de RAW eram muito primitivos. Logo em seguida apareceu o Lightroom e a coisa começou a mudar. Então eu comecei a usar o Lightroom desde o Lightroom 1. Tive a sorte. O Lightroom apareceu primeiro que Photoshop ou não? Não. O Photoshop aparece nos anos 80. 70, sei lá, por aí. Final dos 70, 80. O Lightroom aparece logo depois, que a brincadeira é esse Lightroom, em lugar de Darkroom, né? Uma brincadeira de... ele é pós-digital, digamos. É um revelador de arquivos RAW. Que o arquivo RAW não é uma imagem. O arquivo RAW é um código digital, não é uma imagem. Você precisa de um tradutor. É um pré-foto, assim, né? Não é nada. É um arquivo digital. É binário. Não tem nada, não tem uma imagem. Você precisa decodificar a imagem. Então, os programas Nikon, Canon têm seus próprios programas e você conseguia mais ou menos dar um tapa na imagem. O Lightroom é o primeiro programa de tratamento da imagem pensado para fotógrafos, realmente. E então eu comecei a usar o Lightroom graças a Clício Barroso, um grande fotógrafo brasileiro, de uma infinita generosidade,
que ele foi o fundador da Fototec, que é uma associação da qual eu pertenço, deu cursos e conversas sobre o Lightroom, ele foi Adobe Tester e demais, então ele disponibilizou seu conhecimento para nós, que foi muito, muito bom. Eu não me canso de agradecer ele. Então a gente começou a entender esta história de esse único filme, mas agora a gente podia fazer algumas coisas com esse filme. Então, em mim nasceu uma espécie de conceito que é o seguinte: eu posso escolher agora uma pré-revelação, quer dizer, um filme que eu vou usar nessa câmera a partir de o primeiro clique que eu faça. Eu faço o primeiro clique, ajusto e eu tenho um filme, como eu escolhia na época, um Provia, um EPR, um EPP, o que seja, por características. Eu dou as características agora de abertura nesse meu primeiro arquivo e depois eu fotografo pensando nisso. Eu não estou mudando a cada clique. Eu ajusto a luz em função desse filme que eu escolhi. Então a transição para mim foi muito simples. Eu continuei trabalhando com um único filme na câmera e com um conceito que é o que eu quero. Muito bem, que filme é o melhor para esse trabalho? É X filme. Então eu vou fazer meu primeiro clique, emular esse filme e depois fotografo, ajusto o contraste, a luz, os rebatedores. Eu não abro sombras no Photoshop ou no programa. Hoje eu uso o Capture One. Eu não abro sombras hoje. Eu ponho rebatedores. Você não precisa abrir uma sombra. Você não precisa detonar um arquivo porque você iluminou mal. Isso muitos têm que ouvir, hein? Isso muitos têm. Esse é o problema. Então você escolhe um filme, trabalha a tua característica do filme. Sim. Em relação a contraste, saturação, parará, e depois você vai ajustando a luz para ele. Como se fez sempre. Então eu não perco tempo tratando meus arquivos depois. Entendi. É muito mais simples. Que muitos se tornaram refém do após-edição, assim? Sim, absolutamente, por desconhecimento. Uhum. Porque não sabem trabalhar a luz. Então acham que depois corrigem. E tem coisas que, sim, você corrige, mas qual é o custo de corrigir? Não só em tempo, em qualidade. Quando você abre sombras, às vezes era simplesmente botar um rebatedorzinho. Você está metendo ruído nessa sombra, você está perdendo. Você não está abrindo só a sombra, você está abrindo tudo que está no mesmo valor do que a sombra. Não é que você só abriu a sombra, você abre tudo. Então você mata contraste de tudo. Todos os pretos estão sendo influenciados. Então é um problema. Então é assim, eu sou da ideia de que você tem que ter de saída o arquivo, o melhor arquivo possível. E o tratamento é para tratar coisas que você não consegue ou demoraria muito tempo em fazer fisicamente. Por exemplo, eu fotografo joias também. Brilhos sobre facetas de pedra. Né? Você tem uma pedra lapidada, tem facetinhas. Para você ter o brilho perfeito em várias facetas, você tem que botar várias luzes ou vários rebatedores de espelho para que veja essas facetas e se iluminem, correto? É uma loucura. Você precisaria 20 braços mecânicos para segurar, para as luzes. É muito mais simples, você faz uma luz razoavelmente que resolva a maior quantidade de problemas possíveis e depois você pega um laço mágico, pega uma das facetas, marca e dá uma pintada a 60% a 40% de branco ou de algum tom da própria pedra e faz um tuf e você trouxe até um degradê, você pode trazer isso. É muito mais rápido, fica tão bem quanto e você ganha um monte de tempo. Bom, tudo bem, você tem que saber, você tem que entender como isso funciona. Você tem que saber como essa pedra funciona, você tem que entender como isso funcionaria com luz e depois você replica. Tudo bem. O que eu sinto que, em geral, que acontece, tem muitos fotógrafos muito bons, eu vejo hoje fotógrafos muito bons que chegaram a níveis profissionais
muito altos em muito pouco tempo, mas aí você vai ver um portfólio e tudo é o mesmo cliente. E aí você vê e não é o mesmo cliente. São 10 clientes diferentes. E você diz, o que está acontecendo aqui? Ele fez tudo igual. É a mesma coisa que um imitador que faz a voz do Silvio Santos e depois faz o não sei o quem com a mesma voz do Silvio Santos. Depois faz o outro com a mesma voz. Quer dizer, só você faz bem Silvio Santos. O resto... Sim. Mas por que tu acha que é um problema isso na fotografia? Tu acha que o cara tá jogando no mais confortável, assim? Tá jogando seguro? Ou eu acho que ele não tem... tudo fica meio igual, meio... Putz. Eu acho que talvez seja uma somatória de coisas. Por um lado, é uma limitação. Eu sinto que é uma limitação. Consciente ou inconscientemente, ele não sabe fazer de outro jeito. Encontrou uma fórmula que dá certo e que algumas pessoas gostam e é chamado por isso, sim, mas que é um limitador, porque você sempre vai fazer a mesma coisa. Quando essa coisa saiu de moda, alguém lembra do que era o dark food? Aquelas fotos de comida super escuras, preta. Tem gente fazendo maravilha. Você detonou, fez aquilo, hoje ninguém quer mais aquilo. Então, se você não sabe realmente como fazer outras coisas, você vai morrer profissionalmente, ou vai ter que começar de zero tudo de novo. Então, não é o melhor método, no meu entender. O ideal é você dominar a técnica, dominar o conceito, basicamente, que o que eu faço nos meus workshops e demais. É trabalhar para que cada fotógrafo entenda a sua própria ideia da luz, o seu próprio feeling, o que ele quer contar. E que desenvolva um pensamento sobre uma imagem que esteja linkado, que esteja conectado com alguma emoção própria ou tomada de alguma referência e que lhe permita trazer para o seu cliente ou para o seu projeto algo diferente dos outros. Se você entrar no meu site, você vai ver, tudo bem, tem fotos, tem muita coisa publicitária, onde o publicitário pede, quero isto. Mas se você vê, não é tudo igual. Você vai perceber que há fotos com características bem diferentes umas das outras. Porque é o que eu tento. Eu tento que as minhas imagens tenham uma identidade própria. Cada uma seja de um jeito. E como é que tu desenvolve essa própria identidade? Porque eu sinto que também é uma busca de todo fotógrafo, assim, né? E meio que talvez essa repetição das fotografias, né, do mesmo tipo, se torna uma muleta porque foi muito difícil chegar lá, né? E daí foi muito difícil. Como é que tu encontra esse diferencial e como fugir desse diferencial que tu encontrou? Não sei se eu fui claro, assim. Sim. É um processo. É um processo. É um processo. Eu fiz 3 cursos de História da Arte, fiz 2 cursos de maquiagem, eu estou estudando para ser chefe profissional. Massa. Então, assim, eu trabalhei em cinema, eu trabalhei com diferentes diretores de fotografia, eu vi grandes diretores de fotografia. Eu trabalhei com... Sabe aquele filme O Segredo dos Seus Olhos, que foi super famoso aqui, ganhou o Oscar? Eu trabalhei com esse diretor de fotografia. Eu estive com esse cara. Esse cara... Os 2 Oscars que a Argentina tem em cinema, o diretor de fotografia é o mesmo cara, que se chama Félix Monti. É um monstro, é um cara que é um monstro, assim. Então você vê trabalhar esse cara e você entende o que o cara está fazendo. Qual é a procura? Aí você estuda a história da arte e uma coisa que eu me perguntava muito era como eu sei que esse quadro é bom e aquele não é. Todos passamos por isso. Em algum momento, todos nos enfrentamos a alguma coisa e dizemos, tem gente rasgando, nossa, isso é maravilha. Eu olho e digo, o que tem isso? Bom, você sabe que toda obra de arte tem 3 abordagens, né? Você tem uma abordagem totalmente neófita, ou seja, totalmente de alguém que não entende absolutamente nada, e pode gostar ou não gostar. Olha, me diz, não me diz. Isso é honesto, é uma primeira abordagem.
Tem uma segunda abordagem, que é daquele que pode chegar com informação sobre esse quadro. Então, olha, esse quadro é assim, por isso, por isso. Ah, ok, então temos uma interpretação. E depois você tem uma terceira abordagem, que é uma abordagem mais profissional, digamos, onde você entende o contexto histórico do quadro, entende a representatividade dos elementos, quem são, como estão, por quê, em que momento o pintor estava na sua face da sua vida. Então você tem uma visão muito mais profunda daquilo. O próprio Van Gogh, né? Van Gogh tinha toda uma história por trás e tu vê nos quadros dele, né? Tipo, tu entende, né? E tu não tem como não ligar uma coisa na outra, né? Exatamente. Depois eu tenho um que eu uso bastante, que mostro para meus alunos. Tem um quadro do Caravaggio que chama A Cena de Maus. E tem duas versões. Se alguém tiver um minutinho, pode procurar. A segunda versão está em Milão, na Pinacoteca de Milão. E ela é de 4 anos posterior à primeira. Se você vê a primeira, a cena de Maus é Cristo ressuscitado com os apóstolos e ele se apresentando dizendo: sou eu, cara, estou diferente, mas sou eu mesmo, tal. Tem uma conversa. O primeiro Cristo, no primeiro quadro, ele é gordinho, é tudo mais lumínico, é uma reunião de amigos, basicamente. O segundo quadro, que são só 4 anos depois, é uma coisa muito mais densa, é um Cristo muito mais abatido. Os apóstolos que estão com ele você percebe o conflito deles, a luz é muito mais pesada, muito mais tenebrosa e demais. E estava praticamente no final de vida do Caravaggio. Caravaggio teve uma morte trágica correndo um barco, quando ele perde o barco com todas as suas coisas em cima, o barco vai embora, ele corre na praia e acaba morrendo na praia. Bom, é meio... Cruzes. Pois é, ele estava nessa fase e ele pinta esse quadro. E esse quadro tem que ver com isto. Então são duas interpretações absolutamente dispares de uma mesma cena teórica, mas de dois homens diferentes. E é o mesmo autor. Então, assim, se você entende e começa a perceber estas coisas, você tem que tomar uma distância com o teu trabalho e dizer: bom, o que eu vou fazer? O que estou fazendo? Para quem é esse trabalho? O que eu vou contar? E pode ser uma estupidez fotografar um hot dog, sabe? Um cachorro quente. Não interessa, mas onde está esse cachorro quente? O que estamos falando? É um dia de sol, é um dia de chuva, é verão, é inverno. Eu, quando viajo, eu vejo a luz dos lugares. Então, por exemplo, a luz de Buenos Aires, de setembro, é totalmente diferente da luz de São Paulo. Mas totalmente diferente. Qual é a diferença? Tem um brilho, tem uma crocância. Engraçado. Tem um crispy, tem uma coisa... E se choveu, fica depois de que sai a luz, sai o sol, a atmosfera fica mais limpa, ela tem um nível de contraste e ângulo que é impressionante. Tem mais formato, assim, fica mais... Sim, né? É muito parecida, por exemplo, com... Eu tive a sorte de estar em Londres. Em Londres também tem uma luz muito contrastada, muito desenhada, é muito interessante. Então, cada lugar tem uma luz diferente. Que doideira, hein? Vai na Pinacoteca de São Paulo, por exemplo, se você estiver em São Paulo, e olhe os quadros de pintores europeus e olha a sua face europeia e sua face brasileira. Como muda a luz dos quadros dos caras. Bom, isso é o mais óbvio, entendeu? Então, assim, se o cara muda a sua luz, como você não vai mudar a tua luz para fotografar? Sim. Se você está criando um ambiente fictício onde você tem essa possibilidade de criar uma luz europeia, paulista, do sul, ou da Patagônia, ou do Mediterrâneo, ou grega. Você entendeu? Eu tenho uma foto que eu me inspirei na cena do Poderoso Chefão, quando Marlon Brando morre, tá brincando com o neto, aí num... Ó, spoiler ali, que coisa.
Spoiler. Entre os tomates e tal, uma plantação de tomate, ele começa a brincar com o neto e ele morre. Tem uma luz com um brilho, ele tem um filtro na câmera, tá? Aí como uma reverberância da luz, uma luz meio... Cara, eu fiz uma foto inspirado nisso. Que nada a ver, é uma foto de uma salsinha, um potinho de farinha, um vidrinho de azeite, mas é o conceito. E não é que eu olhei a cena e copiei. Eu guardei isso e eu reinterpretei. Então, é isto. Então, assim, o grande lance é você trazer para a tua imagem coisas pessoais, basicamente, e que você vai incorporando. Isso mas, aliás, é o mais divertido que tem. Exato. É o mais divertido que tem. Digamos, eu só trabalho na fotografia porque tenho essa possibilidade. Se eu fosse, digamos, se a ideia fosse fazer sempre a mesma luz, porque fica legal para vendê-la e porque os clientes vêm por minha luz, que é sempre a mesma, eu já teria largado a fotografia faz muito tempo. Porque é um porre. Tá, mas me diz uma coisa, como é que... vamos falar mais de venda, assim, né? Como se vender no mercado. Como é que tu vende o teu produto? Aí eu sou muito ruim. Tu fazer as pessoas, os clientes, enxergarem a qualidade que tu vê nas tuas fotos, assim. Porque não, isso não existe. Isso não existe. Comigo não funciona. Entendi. Eu sou muito ruim vendendo o trabalho. Eu tenho uma pessoa que vende meu trabalho para alguns clientes e depois eu trabalho pouco. Eu não tenho carro, eu alugo, eu moro numa casa alugada. Eu tenho um bom trabalho, mas eu sou péssimo vendendo. Eu poderia trabalhar mais, talvez. Poderia ganhar mais dinheiro, talvez. Não me desespera. Eu estou tranquilo. Eu posso viajar uma vez por ano, eu posso tomar minha cerveja, um vinho cada tanto, tá bem, entendeu? Não é uma coisa... Eu já perdi esse delírio de ir atrás de, sabe, de grana, porque, sabe, eu não converso mais com coaches. Sim. Não é minha praia. Digo, eu prefiro desfrutar outras coisas. Então, assim, tem trabalhos que são divertidos e que me dão prazer fazer. Tem trabalhos que me dá prazer desenvolver o projeto, o produto. Como que eu vou fazer para que isto funcione, para segurar o negócio aqui, nada, desde uma estupidez, fotografar uma sacolinha, uma bolsinha de mulher que tem uma alça, e eu faço gancho já fiz 3 ganchos diferentes e vou aprimorando o sistema para que fique cada vez melhor, para ter menos retoque depois para recortar. Entendeu? A brincadeira é essa, é o lúdico da coisa. E hoje, no teu trabalho, tu diria que tu mistura... Por exemplo, tem gente que separa. Não, esse aqui é o trabalho. Eu só faço fotografia aqui e depois eu faço outras coisas. Pra ti, seria uma mistura, tipo... É um prazer, é um hobby e ao mesmo tempo é um trabalho? Tu diria isso? Sim, o hobby é a montagem. Eu adoro montar coisas. Entendi. Eu sempre gostei. Eu estudei em escola técnica na Argentina. Eu adoro. Eu tenho solda elétrica, tenho uma bancada aqui, furadeira de bancada, tenho um monte de ferramentas, faço coisas de marcenaria, adoro. Faço instalações elétricas. Meu filho tem um café, a gente fez instalação hidráulica, elétrica, tudo nós que fizemos. A gente curte pra caralho. Massa. Isso é o divertido. Talvez eu entrei na fotografia, e sobretudo a fotografia publicitária, porque ela me permite brincar com as coisas que eu gosto de fazer. Então eu faço instalações elétricas para que tudo funcione, eu faço não sei o quê, eu monto um softbox, eu mesmo que fiz, um mini softbox de alumínio, pequenininho, porque eu precisava. Quer dizer, essa é a parada, entendeu? Agora, isso me leva a fazer coisas todo dia. Agora, a fotografia não é meu hobby. Já. Eu, viajando, eu redescobri a fotografia por hobby com o celular. Então, por exemplo, esse ano apresentei pela primeira vez tem um fotoclube na Bahia
tem uma Bienal de fotografia, não sei o que, e pela Fototec, todo mundo apresenta. Eu apresentei 4 fotos feitas com celular, na viagem. 4 fotos que eu curti, me diverti, uma delas meio engraçada, outra é meio que não dá para entender muito bem, tal, não sei o que lá. Mandei as 4 fotos. Fazia mais de 40 anos que eu não mandava uma foto para um concurso de fotografia. Porque a fotografia não era meu hobby. O celular me deixou recuperar isso. Eu curto hoje fotografar, viajar e fotografar com celular. Eu não levo câmera fotográfica quando viajo. Não, é muito menos invasivo fácil, e é muito mais está muito menos ligado ao que se eu pego uma câmera, eu preciso ter minhas luzes, as lentes, eu preciso de tudo, entendeu? Eu não sei fazer a meia boca. O celular me permite me desligar do trabalho e me desligar da rigorosidade do processo fotográfico profissional. Então, se é para fazer, vamos fazer bem feito. Se não, fazemos com o celular. Basicamente é isso. Não, é bárbaro. Eu tenho algumas fotos que eu gosto, assim, foto de viagem, mas eu curto. Então é isso. Agora, o processo, isso é uma coisa que eu vejo com a procura dos fotógrafos que me procuram para workshop. Eles chegam com a sensação de que estão travados em algum lugar. E o que eu tento trazer para eles é esse pensamento de: gente, pensem o seu trabalho não como uma busca de uma identidade única. Ao contrário, como uma busca de uma constante mutação em função do cliente. Tentem entender a necessidade de cada imagem. Vamos chamá-lo de cliente ou não? De uma imagem. Você vai produzir uma imagem, por o que for. Tenta que essa imagem tenha a característica própria que essa imagem requer. Então, a minha sugestão é: vejam coisas, vejam cinema, vejam teatro, vejam fotografia, aprendam. Digamos, você só pode ter um paladar amplo, falando em comida, se você experimenta vários sabores. Se você só come comida fast food, a tua capacidade de avaliar entre uma trufa branca e uma trufa negra é muito difícil. Senão é só batata frita e hambúrguer. É muito difícil. Então é um trabalho. Aí você vê Tarkovsky. Por exemplo, eu tive a sorte de ter um amigo que me apresentou o cinema soviético. Então, nunca vi Tarkovsky. Estou louco pra ver. Não, nunca vi. É maravilhoso. É uma loucura, né? É maravilhoso. É outro tempo. Você tem que... E ele é fantástico. Ele diz assim: se uma cena fica longa, ela começa a ficar tediosa. Mas se ela é suficientemente longa, ela começa a prender o espectador. Tem cenas assim de câmera fixa de 5, 6 minutos. Agora, você tem que fazer... Sim, mas você tem que saber fazer isso. É uma câmera que vai andando, e um cara andando na borda de um lago, e a câmera vai, e a árvore está aqui, e a árvore passa. Você vê a árvore inteira, fica preta a tela, passou a árvore e você continua. Não tem corte. É o incômodo da sequência, e isto faz parte. Bom, você tem que aprender a entender essa lógica. Aí você vê Kurosawa, e é outra história. Você vê Ram, você vê... os filmes antigão. Cara, é maravilhoso. São os caras que fizeram tudo, entendeu? É de verdade. Não é fundo verde e prompter. Não é Vingadores. Não, Vingadores aí. Nada contra, é divertido. Também gosto de comer batata frita. Mas o que eu digo é que se você quer ter uma personalidade, você tem que se cultivar. Você tem que ter alguma coisa
que te permita gerar algum nível de ancoragem num discurso pessoal. Total. E depois você deforma aquilo, traz aquilo, usa uma referência. De repente tem uma manchinha de cor no fundo e você diz, isto aqui é uma homenagem a Kurosawa. Entendeu? E passa. E nem tem que saber o outro. É pessoal. Você jogou lá, entendeu? Sim. É isso. É que nem na música, né? Muitas vezes a música é criada por uma batida similar a uma música antigona, assim. Às vezes tem até rappers que usam samples, assim, né? Usam Exatamente. Samples na cara dura da música, ninguém notou, e às vezes a música nova se torna muito mais famosa que a antiga, né? E Paul faz parte do jogo, né? O Paul McCartney, não vou lembrar agora as músicas, mas o Paul McCartney explica que ele relentou, ou acelerou, ou cortou um pedaço de uma música clássica e diz assim, isso aqui é tal coisa. Ele toca, sei lá, Bach, e depois diz, tá vendo? Bom, eu fiz isso aqui e é parte, mas depois é outra. Mas o cara usou aquilo. Smoke on the Water é tocado atrás, de trás para frente, também outra música clássica. Não vou lembrar qual, mas dá uma pesquisada. Então, tá tudo aí, gente. Tá tudo. Criatividade é a recombinação de elementos pré-existentes de uma forma novedosa. Vamos de novo? Criatividade é a recombinação de elementos pré-existentes de uma forma novedosa. Exemplo. Na África tinha um problema com as pilhas e um cara inventou um rádio a corda. O cara não inventou o rádio, foi Marconi. O cara não inventou o dínamo, não sei quem foi, mas ele não foi. Ele não inventou a corda. O que ele fez? Botou uma corda que girava um motor, um dínamo, e tinha um capacitor. Então o dínamo carregava o capacitor e o capacitor juntava eletricidade e tocava o rádio. O rádio parava, o cara dava a corda de novo e você tinha um rádio a corda. Que doideira, hein? É genial. E é tão simples. Mesmo. E é isso, é criatividade. O cara não inventou nenhuma das três coisas. Ele recombinou de uma maneira nova. A música toda são as mesmas notas, combinadas de uma maneira nova. É isto. Então, assim, mas você tem que conhecer as coisas, senão você não consegue recombinar nada. Sim. Se você conhece parafuso, martelo e fita crepe, é difícil você criar alguma coisa nova com esses três elementos só. Você entendeu? Sim, realmente. Complexo, não consigo pensar em nada. Não há muita coisa, você entendeu? Bom, essa é a questão. Então você precisa conhecer algumas coisas a mais para poder recombinar. Tem coisa que não funciona para o tipo de fotografia, ou tipo. Tem coisa que não fecha com a proposta do projeto, né? Não, como tu falou, né? Hot dog num tema mais frio, num tema mais sombrio, não combina, né? Tu imagina um hot dog, sei lá, no dia. Eu imagino lá no centro eu sou do Rio Grande do Sul, né? No centro de Porto Alegre, os caras vendendo, gritaria, sol, sabe? Pois então, você tem tuas referências. É isto. É isto. Então, assim, o importante é você ter a suficiente quantidade de referências para poder trazê-las e recombiná-las. Essa é a grande sacada. Essa é a sacada. Mas também é assim, você tem que estar atento a essas referências. As referências estão o tempo todo, em tudo, o tempo todo, digamos assim. E como é que tu fica atento às novas referências aí? E tu se inspira em novas referências também? Tipo, em questão referência, eu digo, a mais artística, assim, filmes mais atuais. Sim. Sim, eu vejo. Tenho Netflix, assisto um monte de coisas. Digo. Agora, se você vê algumas coisas dos filmes novos, também tem gente fazendo coisas muito legais. E se você olha com certo cuidado e tem um conhecimento, você vai dizer, isto vem de lá, isto outro vem de lá atrás. Sim. Tarantino é um cara que, vive de referências. Sim. Tarantino é um monte
de cópia e cola, Alguns com, acusam de plágio até, né? com genialidade, mas ele, digo, né? mas tem, e está lá, e brilhantemente está lá. Sim. Então, assim, eu acho que é isso. Agora, você tem que ter. É muito difícil criar do nada, entendeu? Sim. Ser inovador 100% aí, né? é muito difícil, é muito difícil. E você está trabalhando com algo que é absolutamente paramétrico, digamos assim, é isto, é uma fotografia. Você trabalha com luz, com uma câmera, com lentes, com elementos, então as opções são limitadas de alguma forma. Se você estivesse trabalhando com tela e tintas, você tem mais opções, porque você tem um surrealismo a trabalhar muito mais amplo. Ok. Em cinema, por exemplo, há mais possibilidades, porque você tem sequências ou coisas assim que te permitem você, sei lá, pegar 2001, quando o cara vai andando, entra naquele vortex de cores que passam e não sei o quê. É um delírio, né? Aquilo, tudo bem. Porque está dentro de um relato. Nós fotógrafos trabalhamos com uma coisa muito mais limitada, que é o tempo instantâneo. Então, tudo está lá, tem que estar lá, né? Então, fica um pouco mais rígido nesse sentido. O cinema tem o tempo do contexto e da explicação, por dizer de alguma maneira. Agora, enfim, eu acho que em geral, salvo ótimas exceções, que tem gente muito boa, mas tem muita coisa que você percebe que é um cara que chegou lá e não sei se ele entendeu muito bem como chegou lá. Ele aplicou algumas fórmulas e que deram certo, e é isso. Muito isso, hein? E é só isso. Sim. E é só isso, né? Sem demérito, eu sinto até, diria, me desculpe, mas certa pena, porque tem um trabalho legal, mas que é mais casual que produto de uma elaboração. Sim. E isso é limitador, né? Porque depois que é o que a gente faz. Então são os caras que depois dizem: vou perder o trabalho porque chegou a inteligência artificial e estou frito. Bueno, e aí? Eu nem entrei nesse assunto porque eu achei que já tá meio saturado, o pessoal já tá entendendo que não é bem assim. Não, sabe? mas eu tenho uma ideia sobre. Eu não uso, digamos, nem comecei a estudar a questão, mas eu vi. Eu participo de vários grupos de fotógrafos e demais. A minha sensação é que nos encontramos com o mesmo problema. A inteligência artificial é responsiva. Isto é, se eu digo para ela, faz um cocô, ela faz um cocô. Sim. Sim? Então, esse é o problema. Se eu não sei o que pedir, se eu não tenho uma cultura visual, eu estou na mão dela ao que ela me oferecer. Sim. Quero um pote de cerejas. Ela vai fazer um pote de cerejas. Lindo para o fundo da tua foto. Era esse pote que você queria? Esse pote tem algum... faz algum sentido nessa cena que você estava montando? Conversa com o produto do cara? Tem a ver algo com a época, o momento e o clima que você estava querendo contar? Fica um negócio artificial, né? Então, assim, talvez alguém que saiba exatamente o que quer logre que a inteligência artificial lhe dê exatamente o que ele quer. Bom, se você não tem algo que é absolutamente impossível de conseguir e a inteligência artificial te dá, eu acho que vale a pena. Mas é muito mais fácil pegar um produtor de objeto e dizer assim: eu quero uma lata de charutos dos anos não sei quanto, toda enferrujada para colocar, tarará, e o cara arruma e você coloca isso no fundo. Se é o que você quer. Eu passei, por exemplo, eu pirei buscando um saleiro. Está por aqui. Ia fazer uma foto e eu queria um saleiro específico. Deixa eu ver se eu acho ele. Se está por aqui. Não sei onde foi parar. Está aqui.
Esse saleiro. Era esse salário, era o salário. É canadense, eu queria esse salário para uma foto. Por que tu queria esse saleiro? Porque era uma foto da família Lapastina, e esse é o típico salário antigo dos anos 60, que está em filmes, está em referências, esse formato. Bom, eu achei num restaurante. Eu cheguei para o garçom e falei assim, eu quero comprar esse salário. E ele falou assim, por quê? Porque eu sou fotógrafo e eu pensei uma foto que eu não achei esse salário, acabei usando outro, mas esse salário, eu queria muito esse salário para uma foto. Ele falou assim, pode levar, eu sei o que é. Eu procurava um escudinho da bandeira argentina e brasileira e não achei, e eu sei o que eu sofri, pode levar tranquilo. E ele me deu de graça. É um sofrimento, a gente sofre, porque eu visualizo coisas que eu digo, é isso que falta nessa cena. E é um barato. É muito legal você descobrir exatamente o que é que vai lá. E não é o outro. Então, sim, se você pedir para a inteligência artificial um salário, ela vai dar 70 modelos de salário. Será que você acerta justo o que você queria? Não sei. Eu acho que também conversa um pouco do que a gente está falando aqui, que é essa questão humana, né? De referências, trazer tuas referências, vivências. Tu vendo Tarkovsky, vendo Poderoso Chefão, que a máquina não tem esse fator da alma, né? Fator que alguém foi ali e tirou aquela foto, foi ali e fez aquela imagem, né? Sabe? É um fator que tu vê também na música, né? Que eles estão tentando emular a voz do artista, né? Mas algo dentro da gente vê que não é aquele artista, né? Eu falei até com o PMM sobre isso, né? Que tem algo ali que não bate ainda, não bate. E eu falei uma coisa pro meu amigo, que essa IA, né, que vai nos ajudar para coisas banais que a gente levava horas para fazer inicialmente, assim, sabe? Tipo, recorte de cabelo, talvez vai ser muito mais fácil do que era antes, né? Ou até tirar coisas bobas, assim, né? Vai ser uma ferramenta que a gente vai poder usar para ao nosso favor. Isso é fato, né? E eu acho fundamentalmente a pergunta é, digamos, qual é o objetivo disto? Porque bom, eu baixo o custo porque eu trabalho menos e então eu faço mais rápido. Então teu cliente vai saber que você está utilizando uma ferramenta que baixa custo, e vamos ver se você consegue cobrar o mesmo que você cobraria produzindo essa foto. E quando começarem a aparecer coisa, o mesmo pote de cereja que você pediu aparecer na outra foto do outro fotógrafo. Digo, até os bancos de imagem têm certa moral no sentido de dizer, você quer exclusividade ou não? Se quer exclusividade, paga mais. Então essa foto vai para o arquivo e ninguém pode usar por 3 anos. Agora, você está fazendo publicidade de camisinhas e o outro está fazendo leite materno, digo, com a mesma foto, sabe, são coisas que não batem. Realmente, não bate mesmo. E quem te disse que você não pode usar a mesma foto? Se você não pagou exclusividade. E se você pede para o AI, eu quero um X coisa aqui atrás, e ela faz, e outro cara na esquina pediu X coisa igual, e o cara fez o mesmo, quem disse que ela não vai replicar a mesma imagem ante o mesmo pedido? Sim. E aí? Não sei se é muito legal. Mas qual é a graça disso? Você não vai sair para buscar o que você quer, você não vai envelhecer ele, não vai colocar, vai iluminar do jeito que você quer, vai trazer a sombra, que a sombra vai botar um espelhinho para rebater. Cara, se isso é o divertido desse trampo, você não vai trabalhar num banco ou atender gente num guichê? Qual é a graça? Tu levantou uma pergunta interessante. Qual é o propósito disso, né?
E daí eu acho que a questão que o pessoal tá mais apavorado é qual é o limite disso, né? Por falta de, talvez, conhecimento, por falta de... não sei o que falta, mas eu acho que é uma questão bem nova que o pessoal tá assustado. É um lance muito parecido que, os robôs vão dominar os empregos, sei lá. As pessoas gostam de uma história de terror, Então, assim, um você trouxe um terrorismo, tema né? bem interessante. Eu escutei ontem uma coisa muito legal. Teria que checar a informação, mas tinha um cara que dizia que um dos países com mais quantidade de robôs na agronomia, como chama? Na plantação e demais, no agro, são os Países Baixos. O tomate mais barato vendido na Europa vem dos Países Baixos, porque toda a colheita é tudo mecanizada. E Países Baixos é o lugar onde mais emprega gente ligada a agronegócio. Aí você diz, ué, tudo automatizado? Sim, é tudo pessoal hierarquizado. São todos engenheiros agrônomos, são todos engenheiros em tecnologia, toda gente de alto padrão. País com menor quantidade de robôs funcionando é Grécia. E é um dos países com maior quantidade de desemprego. E não lembro agora que país o cara falava que era o país com maior quantidade de mão de obra reemplaçada por robôs e o país que menos desemprego tem. Então não é o problema. Acho que nós temos um problema em Sudamérica, em geral, que é o grande problema nosso eterno, que é um problema de distribuição de riqueza, onde você ganha uma mixaria e paga custos, preços das coisas absurdos. Absurdo. Por exemplo, estou assim, eu estive na França, um salário médio na França são 1.600 papelzinhos de cor. Tá? Não vamos fazer conversão. No Brasil, um salário básico são 1.600 papelzinhos de cor, sim? Muito bem. Você vai num restaurante, na França, você come o que eles chamam de fórmula, que é entrada e primeiro prato, ou primeiro prato e sobremesa. Você escolhe uma das duas coisas e paga 15 papelzinhos de cor. Por isso. Ou seja, um prato de comida e uma sobremesa. 15 papelzinhos de cor. Aqui você vai em qualquer boteco em São Paulo e você não come um prato por menos de R$ 35. Por 35 papelzinhos de cor. Então, assim, não estamos falando de conversão. Você vai numa loja de departamento dessas que vendem de tudo, tinha umas taças de cristal para vinho que custava R$ 1,99. Aqui custa 40 pilas. Então, assim, o acesso às coisas é muito mais próximo. Agora, quanto ganha um gerente de uma empresa na Europa? Não ganha 50 mil vezes mais do que o funcionário de chão de fábrica. Aqui sim. Então temos um problema de distância monstruoso. Então aqui temos um problema de a máquina substituindo, porque esse cara, primeiro, mal formado pelo sistema, mal educado, no sentido de conhecimento técnico para poder fazer outra coisa. Estamos fritos. A educação é um lixo. Esse é o problema. O seu problema é muito mais profundo do que se escrevemos um prompt e temos um fundo feito pela inteligência artificial. O seu problema é que temos 220 milhões de habitantes e 50% ganham salário básico. Então, quando botem 50 robots para fazer coisas, o que a gente faz com esses 100 milhões de pessoas? Porque não há uma estrutura de aprendizado, de hierarquização do trabalho e demais para dizer esse cara vai ser alguém que programe essa máquina. Não. Não, esse cara vai ser um marginal. No sentido profundo da palavra.
um cara marginalizado dentro da sociedade. Esse é um problema. Não temos um projeto Sudamérica em geral, Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, todos os... Nós temos um problema sério em relação a isso. Total. Não, eu acho que daí esses temas relacionados à tecnologia e criatividade se tornam pequenos, né? Se tornam não irrelevantes para discussão. Acho que a discussão é interessante, né? Mas eu acho que também perceber esse ponto de vista de que o nosso salário não tem o nosso poder de compra, na verdade, não é tão forte assim, né? Não é. E a gente fica em discussões banais. Isso até leva em conta também quem vai querer, desculpa te interromper, querer entrar na área de audiovisual, né? Porque, assim, uma câmera lá de entrada, assim, é muito mais barato do que uma câmera aqui bendito no Brasil de entrada, né? E daí a gente vê muito videomaker e empresas videomakers usando uma semi-pro, né? Porque sim, claro. De fato, entrada, eu uso SRL. Eu tenho uma Nikon 850 que é 47 megapixels. Tudo bem que hoje, para o meu mercado, você não precisa mais do que isso. Agora, curiosamente, se você pega o preço, você entra na Amazon, que é global, e pesquisa o preço de uma câmera aqui, em Londres e em Paris. É mais cara em Londres do que aqui. Tu vê, né? Só que... poder de compra. Esse é o problema. Outro dia eu estava discutindo com o cara. Porque no Brasil os impostos são caríssimos. Não, isso é mentira. Não são caríssimos os impostos. Que não sejam aplicados, que estão mal distribuídos, que o cara que tem um jet ski e um avião não paga imposto e você que tem uma bicicleta pague. Essa é outra discussão. Mas que são caros, não. Há países onde os impostos são muitíssimo mais altos. O problema é que você não recebe o mesmo que outros caras de outros países por fazer o mesmo que você faz. Com certeza. Porque o empresário daqui... porque aqui empresários... Sim, mas a fortuna que os caras fazem, e a fortuna... As grandes multinacionais, a quantidade de dinheiro que levam para fora é monstruosa. Digo, esse é o fato. Na indústria farmacêutica, eu lembro na Argentina, uma filial na Argentina de um laboratório, durante uma crise manteve a matriz pelo dinheiro que drenava da filial argentina. Então, digamos, temos problemas muito mais complexos. Agora, se a gente não começa a entender que o nosso trabalho tem um valor e que eu subi no palco no Estúdio Brasil, não lembro, foi o primeiro Estúdio Brasil, acho que foi ano 2010, uma coisa assim. Eu subi e falei assim, gente, temos que começar a falar de dinheiro. E não é para fazer reserva de mercado, é porque tem uma geração que está chegando sem uma formação de chão de estúdio, que não estiveram dentro do estúdio e não sabem quanto se cobra por uma foto, e vão começar a cobrar o que acham que está bom para eles, e em 2 anos os caras vão falir porque não vão poder trocar de câmera, mas nessa fuderam a todo mundo. Bom, fui eu o único e foi assim, um cara que fotografava carros, perguntaram quanto cobra uma foto, o cara falou, não contou, e eu perguntei um dia para meus alunos achavam que uma foto de carro custaria R$3.000, quando no momento uma foto de carro custava 35 mil. E eu cheguei para o cara e falei assim, meus alunos vão cobrar 3 mil? Sim, claro. Bom, o cara não fotografa mais carros hoje. A realidade é foi essa. A primeira e última foto de carro, né? É esta. Digo, não digo que por ele não ter falado, mas você tem a responsabilidade de educar o mercado para dizer, gente, isto custa tanto porque a fotografia digital é mais cara que a fotografia analógica. E as pessoas falam, imagina. Sim, eu tenho a minha primeira T70, que tem 15 anos, ou mais, 20 anos, funciona. Já está atrás. Eu tive uma D200, funciona, já está atrás. Tive uma D700, funciona, já está atrás. De um 800, já está atrás. De um 850, já foi. Você entendeu?
Agora, a minha Pentax 6x7, que tem 40 anos, está guardada aí e é só botar filme. Eu comprei uma. E comprei 6 digitais. Sim. E troquei 5 computadores. Estamos falando de uma iMac 27, que é o último que eu vou comprar. Você entendeu? Agora, e custa, não sei quanto custa hoje um iMac. Sim, uma fortuna. Não sei também, não faço ideia. Fortuna. Esse é o olho lá, cara. Pois é. Mas uma coisa que eu quero te perguntar assim, por que tu acha que teve essa como é que eu posso chamar isso? Esse abafamento de passar informação para a nova geração, assim. Como é que tu analisa esse comportamento dos fotógrafos mais antigos? Assim? É muito louco, porque assim como eu digo que o Clício passou informação para nós, e eu tive informação de outros fotógrafos, e eu compartilhei, e há um grupo na Fototec, por exemplo, que é uma associação de fotógrafos que a gente intercambia o tempo todo. Eu já fiz palestras abertas assim para a associação sobre o Capture One, por exemplo, que é um programa que eu utilizo, que para mim é fantástico. Eu me sinto mais à vontade nele do que no Lightroom, por exemplo. E tem um sistema de gerenciamento de sequências e demais, cria pastas mais cômodas, enfim, um programa mais cômodo. E eu tenho 62 e dando aula para moleques de 20 e pouco. De boa, sobre tecnologia, porque eu curto e eu passo essa informação. Eu acho que o que você não passa apodrece, então você tem que passar. Agora, há uma questão nacional que tem que ver com a discussão de dinheiro. No Brasil não se fala em dinheiro. Isto é cultural. Então, aí é difícil. Porque as pessoas... Ninguém sabe quanto o outro está cobrando. Então só você sabe quando você tem um amigo e o cara diz assim, eu estou passando tanto. Mas é muito difícil. Então a discussão no mercado se faz muito complexa. E quem compra tem o queijo e a faca, entendeu? Porque você vai orçar e muita gente não tem a menor ideia de que números estão se manejando nesse meio. Então um cara passou 5 mil uma diária e outro passou 15 mil e outro passou 1.500. Você fala, cara, como assim? O que aconteceu aqui? 1.500 a 15 mil. Alguém não conversou com alguém? E eu digo, eu já passei por isso. Uma agência me ligar e dizer, Diego, a gente quer fazer com você, mas bota mais 2 pau nisso aí, porque está muito baixo. A agência te falou isso? Sim. Maluco, hein? Tínhamos confiança, eu já trabalhava com eles faz tempo, e falou, Diego, não sei se, mas passa, porque você ficou para trás. Era não lembro agora, faz tempo, uma coisa que eu não fotografava muito seguido, e fiquei para trás. Mas tive a sorte, mas digo, não deveria ter acontecido isso, entendeu? A gente deveria ter uma conversa no ambiente mais fluida. Sim. As pessoas deveriam saber como funciona isso. Mas é complicado. É complicado. E o que tu diria que... Como é que tu começa a analisar que a tua foto tá valorizando, assim, ou tá gerando valor que tu pode cobrar mais, ou tem segmentos que não, é esse valor e acabou? Como é que tu mede isso? É difícil, cara. É assim, eu acho que tudo depende um pouco também do porte do cliente. Então, o cliente está acostumado a trabalhar com determinados valores. Então, isso é um pouco o denominador, digamos. Bom, determinados clientes trabalham dentro de determinada faixa porque trabalham com determinados fotógrafos e esses fotógrafos mais ou menos vão estar dentro dessa faixa. Então, mais ou menos você vai. Agora, eu trabalho com clientes pequenos, trabalho com fotos baratas também para clientes pequenos, em volume e demais, e está muito bem. Você tem que entender, bom, muitas vezes você chega e fala, bom, vamos conversar, a ver como vamos chegar a um número entre todos, a ver quanto que fica bom para você,
Uma vez me chamaram para montar um estúdio num cliente, eu demonstrei para eles que iam perder dinheiro, que era mais barato me contratar. E eu trabalho com ele há 8 anos, 9 anos. Porque realmente montar estúdio, treinar gente, não sei o quê, e de fato o departamento de marketing deles trocou 6 vezes já. Eu teria treinado 6 equipes de fotógrafos, teríamos trocado. Eu troquei 3 câmeras, quer dizer, luzes. Cara, marketing muda muito, entendeu? Muito, então, digamos, eles realmente teriam gasto um monte de dinheiro treinando gente, fazendo coisas a meia boca, do que dizer, chegar num acordo que eu cobro um preço bom, porque tem volume, me resolve, não tem pressão, salvo alguma vez, Diego, precisamos disso urgente, mas em geral é um cliente super tranquilo, paga 2 dias depois que eu mando a nota, então é um cliente maravilhoso, mas é isso. Então, você cria certas, que acho que também isso se perdeu um pouco, né? Nós fizemos um trabalho grande de chocolate. Quando ligamos com minha produtora, na verdade chamo de produtora, mas é uma representante comercial, ela fez todo o trabalho de aproximação, venda, parará. Eu emito uma nota por meu dia de trabalho para ela, e eu não sei quanto ela está cobrando pelo trabalho completo. Sim. Mas eu digo, eu quero comer um sanduíche de frango com tomate. E esse meu almoço chega. Na hora do almoço tem meu almoço. Eu não me preocupo por nada. É um sonho. Agora, ela liga para a agência para cumprimentar o diretor de arte e tal, pelo trabalho que ele chama, e, não, ele já não está mais aqui. Tipo, 5 dias depois que entregamos o trabalho. O cara já não trabalhava mais na agência. Então, assim, é muito complicado. Vivemos tempos muito, muito difíceis. Quando eu comecei, a fidelidade era uma coisa muito mais séria. Digamos. Você trabalhava com alguém e trabalhava anos com essas agências. E era o fotógrafo da agência, de alguma forma. Então você fazia metade dos trabalhos e a outra metade era outro fotógrafo, porque se dava melhor em determinados clientes, um determinado tipo de fotografia, mas existia uma fidelidade e até o valor era discutido com a agência. O cara falava, não, esse aqui, cara, tá difícil, não vai passar, esse valor não vai passar, então abaixa um pouquinho, depois a gente recupera no próximo. Que o outro tá... E aí era essa conversa. Ninguém roubava ninguém, era para que tudo funcionasse, entendeu? A agência tinha um bom trabalho, você tinha trabalho, o cliente ficava satisfeito, se você fazia uma coisa bem feita, talvez sacrificava alguma coisa em pós de um cliente que era interessante para a agência, que também é interessante para você depois. Era um conjunto de coisas. Hoje, a sensação é que não existe mais. O departamento de marketing são os que comandam a compra, e compra por preço, e é muito mais difícil ver o resultado, é muito mais complicado, eu acho. Digamos, são outros parâmetros que estão se valorizando hoje. De fato, por exemplo, hambúrguer, eu fotografei para alguma hamburgueria famosa, chega tudo, vem um material, são 40 páginas de como é tudo feito, desde a tipografia, as cores, como tem que ser a foto que eu entrego para o retoque e o retoque tem que enviar para a agência. Ou seja, não há muito espaço de criatividade. Há um espaço técnico. A luz tem que estar exatamente do jeito que o cara pediu, que a Global pediu. Então você tem que saber como fazer isso. Isso é técnica. A que distância está essa luz para criar esse nível de contraste de sombra. Ponto. Você entendeu? Aí não tem, meu jeito de contar essa hamburguesa é... Não tem jeito de contar. É o que é. E você tem que entregar essa foto desse jeito. E se ela chega muito chapada, o sistema não vai conseguir chegar ao que tem que estar. E depois você vai no shopping e vai lá pedir os hambúrguer e você vê, e tem 5 meus e mais 20 de outros 5 fotógrafos. Sim. E você olha e é tudo igual. Sim. Tudo bem. Maluco isso, né? Maluco. Porque teve e ainda tem mais 5 fotógrafos de Photoshop aí, né? Sim, mas teve 5 fotógrafos suficientemente profissionais para que todos cheguemos no mesmo nível e todos empatemos as imagens do mesmo jeito. Isso é o trabalho também. Faz parte do trabalho. Então, assim,
Há uma fotografia de inspiração, onde você utiliza referências e demais, que há muito mais liberdade quando você trabalha com clientes que não têm esse nível de exigência global. Agora, quando você tem um nível de exigência global, você tem que saber muito bem o que fazer para chegar naquilo. Senão você está frito, morreu no primeiro dia. É complicado. Com certeza, né? É complicado. Com certeza, cara, com certeza. Cara, eu quero te agradecer e eu acho que a gente entrou em assuntos de todo muito pouco profundos, mais do que eu imaginava, assim. Até questão socioeconômica aí. Eu sou um perigo, se me largam para falar, eu fico... Não, mas perfeito, foi muito boa a entrevista. Eu acho que foi uma baita aula, assim, do mercado de fotografia e da fotografia no geral, assim, quem quer ingressar, assim. Então, espero que o pessoal assim, curta. Há espaço, quem quiser entrar, sempre há lugar. O importante é o que você quer fazer com isso. Se você quer ser milionário com fotografia, ixi. Pode ser sim, porque aí é assim, você pode ser milionário com qualquer coisa, mas é outra história. Tem dentistas milionários e tem dentistas pobres. Tem médicos milionários e médicos pobres. Tem atores milionários e tem atores pobres. Tem fotógrafo milionário e tem fotógrafo pobres. Não depende do que você faz, depende de um conjunto de coisas. E eu um pouco contando a minha história de como eu passei por diferentes áreas, e poderia ter sido fotógrafo de cinema, só fotógrafo de cinema, depois poderia ter virado diretor de fotografia de cinema, aí não foi minha pretensão, não fiz. Poderia ter virado fotógrafo de shows e feito giras internacionais com Rolling Stone, sei lá, por que não? Fotografei David Byrne e Carlos Santana. Digo, é o único fotógrafo autorizado pela produção de Carlos Santana para fotografar em cima do cenário quando esteve. Eu tive algumas coisas. Poderia ter ido nessa. Não fui porque não era minha praia, porque não era minha forma de ser, porque não me dava tanta tesão e, sei lá, me divertia fazê-lo, mas não era minha loucura. Sim. Não era minha loucura ganhar dinheiro, desesperadamente ganhar dinheiro com isso. Eu não sou bom para ganhar dinheiro. Então, eu digo, passei por um monte de possibilidades que poderiam ter me dado outras saídas. E não, porque é minha característica. De repente, outro cara consegue. Eu tive um aluno que no primeiro... Isso é genial. No primeiro dia de aula, o cara foi para o Rio de Janeiro. Estava no aeroporto, tirou a câmera e começou a olhar as fotos que tinham feito na aula. Uns retratos, umas coisas... Aula simples de uma escola de fotografia aqui em São Paulo. Tinha uma menina sentada do lado que perguntou: você é fotógrafo? Ele falou: sou. O cara estava feita a primeira aula. E ela falou: ai, nossa, porque eu tenho uma fábrica de biquíni no Rio, eu estou procurando um fotógrafo para fazer as fotos. E o cara fez a campanha da minha. Cara, é isso. Você entendeu? Não tem nada a ver com nada. Não tem nada a ver com nada. Não tem que ver com se você... no show do nada o cara pediu pra tu fazer uma sessão de fotos ali do Chico, né? É isso. É só ir. É só ir pra cima. E depois, se você é o suficientemente bom como comerciante para levar isso para frente, ótimo. Eu não fui, então foi indo e as coisas foram morrendo no caminho. Mas eu me diverti pra caralho. Quer dizer, fotografia, gente super. Mercedes Sosa, eu tenho uma foto com Mercedes Sosa, que eu acho maravilhoso, sabe? Abraçado com ela. Aqui, ó. Olha aí. Que bonito. Tem essas coisas. Esses são os pequenos prazeres. Não ser um fotógrafo fodão. Não era a minha intuição isso. Pô, é importante isso que tu fala, porque às vezes a gente tem essa pressão de ter esse sucesso, né? E almejar esse sucesso. E, na verdade, tu tem que sentir bem por dentro. Parece meio clichê isso, mas tu tem que sentir por dentro bem, assim, satisfeito, né? O que você está dizendo é 100% certo. Eu iniciei uma palestra na Bahia depois de um cara que fez uma motivacional dessas patifarias motivacionais. E eu falei, cara, eu estou muito preocupado com a sensação de fracasso de muita gente hoje aqui. Você pode ser um bom fotógrafo, ser feliz, levar uma vida digna, não ser um milionário.
E está bem, cara. Está bem. Você não tem que ser o Bill Gates. Só tem um Bill Gates, falei assim. Só tem um Bill Gates no mundo. Então, não podemos falar de Bill Gates como exemplo de nada. Só tem um. São milhões e milhões de pessoas no planeta, só tem um Bill Gates. Então não usem o Bill Gates de referência. Não é referência de quê? Ah, porque ele conseguiu, eu também vou conseguir? Ele é um só, num momento específico da história, em uma série de circunstâncias, que deu um Bill Gates. Sim. Paremos essa palhaçada. Ah, porque contexto fulano... diferente, né? Ele, enfim, né? Histórias diferentes, né? Que Você levaram entendeu? ele até lá. Eu acho uma sacanagem isso de fazer a cabeça das pessoas no sentido de você vai, você consegue, Não, velho, não. Não necessariamente. Há infinitas possibilidades de que tudo dê errado. Então, assim, vê o que você quer fazer, como você se sente feliz fazendo. Não se conforme. Lógico, vai atrás, luta, busca, mas não sofre tanto. Não sofre tanto se você não é Bill Gates, porque só um foi Bill Gates. Entendeu? Pode falar que o Steve Jobs está ali, né? Mas mesmo assim mas é outra história. Parada. Mas olha só, é interessante. Mas foram duas opções. São completamente diferentes, né? Mas é o que é interessante. Você acabou de colocar uma coisa interessante. Foram duas opções de vida diferentes. Sim, total. Então, nem sequer Bill Gates poderia ser Steve Jobs, nem Steve Jobs poderia ser o Bill Gates. Sim. Cada um deles foi uma coisa, casualmente, até talvez por terem trabalhado juntos e ter sentido a necessidade de ser diferentes, e foram por caminhos diferentes. Total, cara. Você entendeu? Total. Acho que o mais bonito é isso, as diferenças de história, assim. Se fosse todo mundo igualzinho, o mundo seria muito chato, né? É impossível. E o que me preocupa é isso, o sofrimento que produz, a angústia do fracasso. Sabe? Não, mano, você não fracassa. Não está fracassando. Ansiedade, se você não é o fotógrafo que saiu em todos os lados. Não, mano. Sabe? Eu fiz foto para Burger King, fiz fotos para Lacta, fiz fotos para Pizza Hut. E fui trocado por outro. Que eu vou chorar? Não. Fui trocado por outro melhor? Não. Fui trocado por outro porque trocou de agência. E ponto. Então, assim, não adianta o que você fez. Você fez uma foto incrível, maravilhosa, como eles queriam, tudo perfeito. Trocaram de agência e você foi embora. Tchau. Ponto. Sim. Acabou. Agora, se você não curtiu quando fez a foto, você não sobrou nada para você. Isso é muito verdade. Sobrou nada. E não te trocaram porque você não foi bom. E se você era o melhor de todos, também ia te trocar, porque a outra agência tem pactos com outros caras e outra pegada, e foi. Não, nem passa por aí. Não é que se eu sou o máximo, vamos chamar então. Não. Vamos chamar o outro porque o outro é amigo e se dá melhor e conversa e se encontra na esquina e toma um café e, pô, cara, passa lá que temos que fazer uma campanha nova do X, Y e você vai fazer e acabou. Não tem, sabe, não é tão profundo isso, entendeu? Não, é muito mais simples porque você foi o fotógrafo do Chico Buarque ou não foi o fotógrafo do Chico Buarque. É porque apareceu um gordo e perguntou, você está fotografando para quem? Podia ter perguntado para o cara do lado. Sim. Entendeu? Não teve mérito nenhum, o cara não tinha visto nenhuma foto minha. Tem vezes que o universo conspira muito a favor, assim, para nós e do nada, isso. Assim. E você perde o outro porque você olhou para lá e passou e perdeu. Às vezes perde, às vezes não. É isso. E tá tudo bem. É isso. Acho que esse é o ponto, né? É isso. É menos angústia, sabe? Curte mais, aproveita a viagem, mano. Porque senão... Muito importante o que tu falou no final do programa, assim. Sério mesmo. Porque... Eu sinto, às vezes me bate isso, essa angústia, ansiedade, ter que ter sucesso, né? E eu sinto, às vezes, também que isso é uma informação muito importante para passar para quem tá ouvindo aqui. E
quem pode estar na mesma situação, porque parece que realmente é uma disputa, uma busca para estar lá no topo, mas na verdade está todo mundo na mesma, sabe? E com certeza na fotografia é assim, né? Sim, acho que sim. Acho que tem muito disso. Tem muito. E em geral, o que eu tenho percebido ao longo dos anos é que quando você está curtindo mais a viagem, as oportunidades aparecem mais facilmente. Total. Curiosamente. Curiosamente é ao contrário. Quanto você mais desesperado está para ser o fodão e ter o trampo maravilhoso, menos você é visto. Parece que as pessoas sentem essa ansiedade e não querem. Agora, quando você está mais blasé, tudo bem, flui tudo mais, a energia flui mais relaxada. E no fundo as pessoas querem trabalhar com alguém que é relaxado, que faz o trabalho e que... Passa confiança, né? Minha representante diz assim, o Diego, o único que eu posso dizer de você é que você entrega o que promete. E para mim isso é maravilhoso, foi a melhor elogio que eu recebi. É isso, cara, eu digo, olha, vou fazer isso e faço isso. É isso. E depois, mano, fazer o quê? Não tenho mais domínio sobre o resto. O famoso depois é depois, né? Exato. Mano, sério, muito obrigado. Imagina, foi muito um prazer. Pelo papo. Estamos aí, qualquer coisa, se quiser me suportar de novo, de boa, estou disposto a gente... Tem assuntos que eu pensei aqui que eu vou me segurar para talvez para a próxima aqui. Quando quiser me chama, eu adoro conversar, adoro passar informação, compartilhar com gente mais nova e demais. Sempre é um prazer para mim. Perfeito, cara. Perfeito. Muito obrigado para você que ouviu até aqui, fotógrafo ou não, independente se tu curtiu o papo no geral e tu ouviu até aqui, faz um favor, curta, compartilha e manda para um vídeo, para um fotógrafo ou para uma pessoa que tenha interesse na área para conhecer o Abrindo Cabeças, né? Já tem vários vídeos, eu acho que 70 e poucos. Pode ter mais se tu tá assistindo isso muito no futuro, né? Então é isso. Até a próxima. Tchau.